A função da consciência. A consciência de um homem diz a ele que ele está errado e é uma voz interior falando com ele do que é certo e do que é errado. Até os pagãos têm essa vela dentro deles, cuja luz cintilante brilha com uma nitidez variada em todo o seio humano. Mas a consciência não é o padrão do que é certo e errado. Enquanto a consciência interior discrimina entre o bem e o mal e detecta nossas obras, a consciência nunca revela ao homem qual é a sua natureza. Somente a luz da palavra de Deus revela isso. Aprendemos o que somos, qual é a natureza, qual é a nossa natureza, a luz invariável da verdade de Deus. Se um homem pudesse saber o que ele é em si mesmo aos olhos de Deus, sem o conhecimento de sua graça, sem o fim, seu fim seria desespero absoluto, pois Deus é luz e não há nele treva alguma. 1 João 15, 1 João 1, versículo 5. Você pode subir um pouquinho aí, porque tá meio embaralhado as palavras. Aí. Enquanto o homem, por sua natureza, é da noite e das trevas. 1 Tessalonicenses 5, versículo 5. Deus não pode mudar, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. O homem não pode mudar sua natureza. Pode o etíope mudar sua pele ou o leopardo as suas manchas? Jeremias 3, 13, versículo 23. O Evangelho de Deus não propõe desenvolver a natureza do homem, reformá-la ou cultivá-la. Pelo contrário, Deus a considera uma coisa sem valor. O jardineiro não cultiva a macieira brava, mas enxerta uma maçã doce, e com a faca corta o caule da árvore velha. Deus não permite a velha natureza em nenhum lugar, em sua presença. Ao invés disso, traz a vida em Cristo. Duas coisas aí para destacar. Voltando lá para cima, Dal, o início do texto, duas coisas que o texto ressalta aí, né? Que a consciência do homem diz a ele o que está errado, e é uma voz interior falando com ele do que é certo e do que é errado. Então, uma coisa, a consciência nos diz o que nos mostra assim o que é certo e o que é errado. E depois ele fala que a nossa consciência ela não tem a capacidade, digamos assim, né? Acho que é ali no texto ali, enquanto a consciência interior discrimina entre o bem e o mal e detecta nossas obras, a consciência nunca revela ao homem qual é a sua natureza, ou seja, ela não tem a capacidade de discernir essa questão aí da natureza do homem. Por quê? Porque o homem ele está nas trevas, né? Por ter pecado, e precisa da luz de Deus para saber o que é o bem, o que é o correto. Então, essas duas coisas para destacar aí, porque às vezes a gente mistura, a gente confunde essas coisas, né? Por a consciência mostrar o que é certo, o que é errado, a gente acha que a nossa consciência está sempre certa, está sempre ela tem a capacidade, né? A nossa consciência tem a capacidade de nos guiar naquilo que é certo. E não tem. O que tem a capacidade de nos guiar naquilo que é certo é, né, a palavra de Deus, uma nova vida que Deus nos dá e a sua palavra, né, para podermos ser guiados por ela. E essa nova vida que ele nos dá que faz com que nós busquemos a Deus, busquemos essa luz. E quando o cristão, então,
quando a pessoa então se converte, aceita o Senhor Jesus Cristo, ela tem a vida eterna e tem o Espírito Santo de Deus, recebe o Espírito, né, de Deus como selo ali, selando. Então ele tem agora a capacidade também de seguir aquilo que é bom. Porque no velho homem, na velha natureza, não tem essa capacidade. Então eu queria só destacar essas duas coisas para a gente repetindo, porque para a gente poder ter mais clareza nessas questões aí. Por que eu falo isso? Porque, né, a gente aprende muito aí no mundo, siga a sua consciência. A gente não tem que seguir a nossa consciência, a gente tem que seguir a palavra de Deus. Estou falando agora para nós cristãos, né? A gente segue a palavra de Deus. Aí o mundo fica falando, siga a sua consciência. Aí a pessoa quer fazer o mal, a consciência dela fica cauterizada ou fica tranquila naquilo, pronto, ela acha que a consciência dela está, vamos dizer assim, dando o aval para continuar fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, contrário à luz, né, aquilo que é bom. Por quê? Porque a consciência está tranquila, a consciência não tá ali, vamos dizer assim, condenando, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, né? A consciência, ela tem que estar submissa e direcionada à palavra de Deus. Só isso. Essa frase aí, no meiozinho aí do parágrafo, já resume bem isso. Ele fala assim, mas a consciência não é padrão do que é certo e errado. Aí no meiozinho do primeiro parágrafo, não. Mas a consciência não é padrão do que é certo e errado. Certo, aí tá dando para acompanhar tranquilo, todo mundo aí, as irmãs. Ô, Ana Carolina, você colocou aqui até o link e eu fiquei procurando. Eu não vi, agora que eu tô vendo aqui no chat, viu? Obrigado, viu, Ana Carolina? Não Tranquilo, tinha... irmão. Valeu, viu? É porque às vezes quando eu tô aqui numa guia, aí eu não vejo a outra, né? Mas qualquer coisa assim, sempre alguém pode sinalizar. Pode falar no microfone. Mas como é que tá? Tá dando para acompanhar aí? Quer que volte um pouco? Fale mais alguma coisa aí, leia. As irmãs, como é que tá indo? Tá ótimo, Dal. Tá muito bom. Pronto. A gente não precisa, né? A gente sempre fala isso, né? Não precisa ter pressa, não, porque um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo que a gente consegue absorver, abre o horizonte, né? Então, quando a gente entende bem um determinado assunto, aquilo ali ajuda para entender muitos outros assuntos, né? É com aquilo que o irmão sempre fala, o alemão, né? Base bíblica. Então, a gente precisa ter essa questão assim, de base bíblica. Não adianta a gente correr, falar vários assuntos, muita coisa,
E aí, de 5 assuntos, só captar 1,5. Então tá tudo ok, viu? Eric, é com você, viu? Se você quiser continuar. Tem umas referências aí, né, irmão? Pelo amor. Oi, cortou aqui um pouco, fala de novo. Era bom ler as referências que tem aí, né? Também. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, acho que tem aqui. Aqui já tem umas que já são colocadas, né? Eu vou ler aqui. Vou pegar no parágrafo, viu? Se um homem pudesse saber o que ele é em si mesmo, aos olhos de Deus, sem o conhecimento de sua graça, sem fim, seu fim seria desespero absoluto, pois Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui já tem 1 João, né? Que é isso aí que está falando. Enquanto o homem, por natureza, é da noite e das trevas, 1 Tessalonicenses 5:5. Vamos ver esse aqui, né? Que ele coloca aqui o negrito. 1 Tessalonicenses 5:5. Deixa eu abrir aqui. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, se falando dos crentes verdadeiros. Nós não somos da noite nem das trevas. Aí há a separação daqueles que são da noite e das trevas, como o irmão está falando, né? Que são incrédulos. Ou seja, um homem natural. Voltando aqui. Aí tem aqui agora, né? Deus não pode mudar, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias. O homem não pode mudar sua natureza. Deus não pode mudar, mas o homem também não pode mudar, né? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Jeremias. Então tá aqui as referências lidas. A própria palavra de Deus diz que o homem natural, ele está em trevas. Ele é da noite e das trevas. Mas o cristão, ele está na luz, né? O próprio Senhor diz que vós sois luz, o Senhor diz que vós sois sal. Então, o cristão é isso aí. Aquele que crê é luz, é sal, e não é da noite, não é das trevas. Victor falou aqui, só podemos enxergar na luz, se houver luz, né? Se houver. Podemos continuar aqui, então? Eric? Podemos. A consciência e os absolutos morais. Em uma edição anterior da revista O Cristão, junho de 2014, consideramos o que é absoluto e o que é relativo, particularmente no âmbito moral e espiritual. Entre outras considerações, vimos que o homem é, por natureza, um ser relativo, mas também responsável perante Deus, que em sua natureza é absoluto. Por essa razão, o homem deve lidar com o absoluto e o relativo em sua vida aqui na Terra. No entanto,
Quando olhamos para a consciência, descobrimos que ela não pode funcionar corretamente a menos que esteja firmemente conectada aos absolutos morais. Como vimos em outro artigo nessa edição, o homem adquiriu uma consciência no momento de sua queda, em Gênesis 3. Ele então passou a ter o conhecimento do bem e do mal. A consciência não era necessária antes disso, pois o homem, em sua inocência, não precisava saber sobre o certo ou o errado. Como ele não era, em seu estado inocente, capaz de fazer algo errado, ele não precisava de uma verificação interna de suas ações. Mas agora, tendo desobedecido a Deus e se tornado carne do pecado, em vez de carne inocente, Deus deu a ele aquilo que o lembraria de seu pecado, atuaria como um impedimento a isso, e, acima de tudo, lembraria suas responsabilidades perante Deus. Desde aquela época, o objetivo constante de homens pecadores tem sido tentar escapar dessa responsabilidade para com Deus. Algum irmão quiser comentar essa parte, ou a gente pode continuar. Victor colocou aqui, né, o que fala de Gênesis 3, Fernando colocou aqui. Então, Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles tiveram conhecimento da ruína em que eles entraram. Essa nudez aí, o irmão até explica que é também nesse sentido, né? Porque, na verdade, eles já estavam nus, né? Mas quando eles conheceram, isso aí foi a questão da consciência. Então, é uma figura, né? Uma pessoa que está nu diante de Deus, assim, pela questão do pecado. Esse parágrafo aí é interessante, porque me lembrou aqui que a consciência é como se fosse um alarme, né? Um alarme soando, lhe avisando de algo. Né? No meu trabalho tem muito isso, então, mas eu não vou falar do meu trabalho porque não dá para vocês imaginarem como é, né? Mas vamos pensar num carro, né? Lá no carro, a gente tem vários alarmes, por exemplo, para que todos entendam, né? As mulheres também, que aqueles que não dirigem, mas lá no carro tem um alarme que atua quando o nível de combustível está baixo. Né? O nível de combustível baixou, vai acender uma luzinha lá, indicando que o nível de combustível está baixo e precisa ser reabastecido o carro. Então, aquele alarme ali, ele não vai, vamos dizer assim, no momento que alarmou, o carro vai ser o alarme de nível baixo de combustível. No momento que alarma, não quer dizer que automaticamente o tanque vai ser cheio de combustível. Não. Ele alarma, ele avisa. Precisa que um motorista vá, procure um posto e abasteça o carro. Se ele não fizer isso, vai continuar lá alarmado e o carro vai parar por falta de combustível. O alarme não tem o poder de abastecer o carro, de fazer com que ele vá, pare no posto e seja abastecido. O alarme apenas avisa. Foi isso que eu pensei mais ou menos aqui, nessa questão da consciência aí, né? A consciência no homem vai dar esse alarme a ele, ó, tem algo errado, ou tá certo, ou tá errado, mas não dá ao homem, né, esse poder de ele fazer o que é certo, ou ele deixar de fazer o que é errado. Não vai dar a ele esse poder. Então, é mais ou menos isso aí que, lendo esse parágrafo aí, eu entendi, né? Não sei se todos entenderam assim, mas
Foi isso que eu pensei aqui nessa representação aí de um alarme, né, de aviso. É interessante a última parte do texto, que ele fala bem assim, ó. Peraí. Deus deu a ele aquilo que lembraria de seu pecado. Atuaria como impedimento a isso. E, acima de tudo, lembraria de sua responsabilidade perante Deus. Consciência. Desde aquela época, o objetivo constante de homens pecadores tem sido escapar dessa responsabilidade para com Deus. E a gente vê isso quando Deus criou Adão. Não era só a pessoa de Adão que estava sendo criada o homem. E também Eva igualmente. Então, estávamos representados ali. E é interessante que essa parte que ele fala assim, o objetivo constante de homens pecadores tem sido escapar dessa responsabilidade para com Deus. E quando Deus perguntou a Adão por que ou o que ele tinha feito aquilo, ele joga a responsabilidade para Eva e para Deus também, né? Quando ele respondeu a Deus, a mulher que tu me destes, me deu e eu comi. Então a culpa era primeiramente da mulher que deu a ele, depois de Deus, né? Jogando a responsabilidade para Deus. E quando o Senhor pergunta à mulher, ela fala que havia sido enganada pela serpente e comeu. A gente vai entender no Novo Testamento que Adão não foi enganado, mas ele sabia do que estava fazendo, e só que não sabia das consequências que aquilo ali viria a trazer. E assim a gente vê hoje também, né? Porque a consciência, ela alarma que aquilo ali é errado, só que as consequências das nossas ações feitas segundo a carne, a gente só vai receber depois. E a consciência é um ótimo alarme, perfeito, porque a gente não sabe da dimensão do que os nossos atos podem trazer. Só Deus sabe. Porque certamente se Adão soubesse de toda a desgraça que o pecado traria sobre o mundo, sobre a maldição, sobre tudo o que ocorreu, certamente ele não teria feito aquilo. Mas podemos hoje dar glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que em Cristo hoje podemos ter uma boa consciência para com Deus, e não mais uma consciência corrompida de quem procura escapar de Deus a todo custo. Vou continuar aqui. Luz moral. Assim como nossos olhos precisam de luz natural para funcionar adequadamente, nossa consciência precisa de luz moral para funcionar da maneira correta. E isso Deus nos forneceu prontamente. Antes da palavra de Deus escrita, Deus se revelou diretamente ao homem, deixando claro o que era exigido dele. Desde que a palavra escrita apareceu, o homem teve abundante testemunho de sua responsabilidade para com Deus. Mais do que isso, Deus é capaz de falar claramente ao homem em sonho ou em visão de noite. Jó 33, versículo 15. E às vezes, onde sua palavra não está prontamente disponível, ele continua a usar desses meios hoje. Finalmente,
todo homem tem o testemunho da criação, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, versículo 20. Embora a criação e entidades como sonhos e visões possam não dar luz moral direta, elas lembram ao homem de sua responsabilidade perante Deus e fazem com que ele busque a Deus. Aí vale destacar esse ponto que ele fala, que Deus é capaz de falar claramente ao homem em sonho ou em visão, Jó 33:15, e você vê que ele liga isso ou submete isso a quando não, a palavra de Deus não está prontamente disponível, né? Então, Deus falava muito antigamente, e utilizava esse meio, porque a palavra ainda não estava pronta, concluída, a revelação não tinha sido, né, fechada, e a gente vê vários santos, né, do Antigo Testamento, Deus vindo a eles através de sonho, através de visão, né, ou anjos vinham e falavam com eles, mas hoje a gente sabe, né, que a palavra de Deus escrita, ela chegou até nós, completa, concluída, a revelação toda, e essa questão do sonho e visão, vamos dizer assim, praticamente sumiu, né? Não tem mais isso. É coisa que os pentecostais gostam muito de se apegar nisso, sonhos e visão, quando na verdade a gente tem que se apegar à palavra de Deus revelada, essa palavra escrita, que já nos foi dada e é segurança para nós, e não em sonho e em visão. Então, eu queria destacar isso aí, que ele coloca que isso, Deus age assim, age, mas, né, quando a sua palavra não está prontamente disponível, né, e hoje eu entendo que a palavra de Deus está disponível, até, vamos dizer assim, excessivamente disponível, graças a Deus, né, excessivamente disponível, a gente tem aqui em papel, a gente tem no celular, né? Tem na internet, bota no Google, você acha lá, né? Então está muito disponível a palavra de Deus, muito disponível, e todos podem hoje, né, ler a sua palavra. E aquele até hoje com a internet e celular, a gente pode até ouvir a palavra. Se você não quer ler, você bota lá e alguém vai ler a palavra para você, né? Vai ler aquela palavra. Aí eu fico imaginando, né, as pessoas, às vezes, que são cegas, que não têm disponível, às vezes, uma Bíblia em braille, ou eles não sabem ler em braille, essas coisas. Hoje, né, você pode botar para ela lá no celular ou no computador e a palavra vai ser falada lida ali, e ela vai poder ouvir a palavra de Deus sendo lida ali, né, no computador ou no celular. Então, a palavra de Deus hoje, ela não está prontamente, ela não está indisponível, pelo contrário, ela está bem prontamente disponível. Então, por isso, essa questão de sonho e visão aí, né? Aí eu estou lembrando aqui também que em Colossenses até chama a atenção sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É Colossenses 2, versículo 18. Colossenses 2, isso. Deixa eu ver aqui.
tem esse, mas eu que estava tentando lembrar de um que fala exatamente sobre isso, sobre essa questão de sonhos, de visões, mas esse também é bom. Ninguém vos domina sobre o prazer com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Mas tem um outro texto e aí eu não estou lembrando onde se encontra, que ele fala exatamente isso, né? Sobre essa questão de sonhos e visões. Mas eu não estou lembrando onde é. Né? Então, depois eu vou lembrar aqui. Se eu lembrar, vou colocar aí. Mas então, já agora na revelação para a igreja, né, que foi, vamos dizer assim, fechada e concluída lá com o Apocalipse, né, com a carta lá do Apocalipse de João, lá, escrita por João, aquela revelação que foi dada a ele, né? Então, fechou. Né? Não tem mais nada a ser revelado de novo, ou nós hoje que temos a palavra de Deus em nossas mãos, a Bíblia, não precisamos nem de sonho, nem de visão. Precisamos ler a palavra e ver o que é que Deus tem para nos falar aos nossos corações. Só isso, irmãos. O irmão Fernando até citou um versículo aqui de Jeremias que fala disso aí, Wesley, que você estava falando em relação a as pessoas que estão assim envolvidas, gostam muito de visões, de sinais, né? Aí ele colocou aqui o versículo de Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Irmão, só uma perguntinha. Durante as lives, porque assim, eu estou notando que as irmãs não, não falam muito. E eu falo, e eu falo. Assim, eu sei que nas reuniões, assim, as mulheres permanecem caladas. Mas durante as lives, eu não sei se é permitido falar, porque eu estou prestando atenção que as irmãs não falam. Se eu estou cometendo alguma indisciplina, irmãos, me ajude aí, sabe? Me esclareça, por favor. Como a irmã já falou, né? São nas reuniões formais que a mulher fica calada, né? Aqui é uma reunião informal, né? E um outro impedimento, vamos dizer assim, que a própria palavra, né? Coloca na parte feminina, parte da mulher, é que a mulher não ensina e nem ora, a mulher não ensina a doutrina e nem tampouco exerce assim um ministério público, né? Uma ação pública, que é algo que é dado ao varão, tipo assim, oração. Aqui os irmãos estão aqui, né? Aí quem tiver de orar aqui vai ser um varão, né? Quem tiver de comentar a palavra também vai ser um varão. Mas as irmãs aqui podem se abrir o microfone aí tranquilamente, fazer uma pergunta, nos ajudar auxiliando nos versículos aí, lembrar de alguma coisa,
Isso é um auxílio, ninguém vai estar ensinando nada, não vai estar saindo da sua esfera, né, de obediência que Deus mesmo coloca, não são os irmãos reunidos ao nome do Senhor, né? Foi bom, viu, irmão, você ter falado isso aí, para deixar bem claro isso, né? Porque é realmente um pouco confuso hoje para muitas das irmãs saber o que é que deve fazer ou não, né? Devido a vamos dizer assim, essa liberdade religiosa que existe aí no mundo, que foi dada à carne, né? Ou seja, a palavra de Deus não é observada e aí a gente vê um monte de desobediência. Mas, como a gente está vendo aqui agora, que Deus, ele usa a palavra dele. Temos acesso à palavra dele, então somos todos responsáveis. Ah, mas eu não sabia, mas a palavra está disponível, não é? A palavra está disponível. Então, Deus não vai estar usando de sonho, não vai estar usando de visão, para estar despertando ninguém, aquilo ali da consciência. Mas a palavra de Deus está disponível aí. E é a obrigação nossa que tem esse acesso livre à palavra de Deus, é conferir tudo que é para nós cristãos, né, à luz da palavra de Deus. Porque há muitos faladores, né? Muitos faladores, enganadores, a própria palavra também diz isso. E no sistema age parecendo que isso não existe. Parece que não existe enganador, parece que não existe ninguém que está. Parece que não existe o joio. A palavra fala que existe o joio no meio do trigo, né? Ou seja, um falso crente no meio dos verdadeiros crentes, né? Os verdadeiros que creem. Mas a gente, né? Vou botar todos nós, né? Parece que não existe, não. Fica todo mundo assim numa boa e aí vai gerando esse erro e por cima de erro. E foi muito bom a irmã ter falado isso. As irmãs é como a gente sempre fala aqui, né? As irmãs fiquem à vontade para nos ajudar. Tá muito rápido a leitura? Vá um pouco devagar. Ó, irmão, não entendi aquilo. Poderia ler de novo? Ó, algum irmão poderia ensinar, comentar aí? Isso aí não há problema nenhum, não. Viu? A todas as irmãs aqui, pode escrever no chat, pode abrir o microfone, fazer como o Jeane Maria fez aí, tá certo? Não sei se deu para entender, Jeane. Obrigada, irmão. Deu para entender sim. Nas reuniões eu me comporto direitinho. É, assim, nas lives, assim, a gente pergunta porque quer saber, né? Do meu entendimento, assim, eu não estou ensinando, eu estou aprendendo. As lives é para isso, para um aprendizado, né? E eu sei muito bem quem comanda são os irmãos. Não se preocupe quanto a isso, não. Entendi direitinho. É porque eu vejo o silêncio das irmãs, aí eu achei. Eu vou perguntar, né? Se eu estou falando demais, alguma coisa assim. Não, não tá não. Tá nos ajudando, nos ajudou logo no começo, ajudou também agora aqui fazendo essa pergunta. E o interessante, irmã, é que, na verdade, todos, todos nós aprendemos através do Espírito Santo. Agora, como a gente está vendo aqui, né, que o Espírito Santo não vai pegar, a gente não ouve a voz do Espírito Santo, mas a gente ouve a ministração dos irmãos. Então, a delegação do ensino de doutrina é dada ao varão. Mas o varão que está ensinando também, ele teve que aprender, e cada vez que ele ensina, ele aprende também mais, né? Então, no geral, todos nós aprendemos juntos. E aí tem cada um a sua esfera de responsabilidade. Os homens falam, né? Tem um ministério público. Vai orar, vai ensinar. Na Assembleia são eles que tomam essa frente também, publicamente. Mas ali todos estão aprendendo, todos, né? A igreja que tanto homem e mulher faz parte da igreja, a igreja ela não ensina, ela aprende. O que acontece é que o Senhor, ele deu dom de
evangelista, pastor e de mestre. Aquele que tem essa capacidade de ensinar, foi dado a ele essa liberdade e autoridade também de ensinar, mas ao varão, né? E as mulheres também, de uma certa forma, ensinam, viu? Lá em Tito tem falando a respeito disso. Depois a irmã pode ler a epístola de Tito. Ou já sabe, já, não sei, né? Talvez. Já sei, irmão. Já li. Já Eu, sabe, né, é, irmã? eu sei que assim, eu não devo estar ensinando doutrina, essas coisas, mas é, a salvação por meio do Senhor Jesus, e, inclusive assim, para as mulheres, né? Isso aí eu já eu já faço isso. Estou um pouquinho assim, um pouco desanimada, que as pessoas não querem saber muito não, mas eu não desisto não. Falando assim sobre quando vem, né? Quando vem, né, eu não vou procurar, mas quando vem, aí eu falo sobre a salvação, sobre a mensagem da cruz. Só pelo amor de Deus, pela misericórdia dele, pela graça, que somos salvos. É isso. O amor de Cristo por nós. Amém, irmã. Maravilha. Isso não é ensino, não, tá? Você está transmitindo o evangelho, você está passando uma mensagem que é essencial para todo homem. Aquele que há de se salvar, ele vai ouvir isso aí, né? E aqueles também que ainda não ouviu, precisa ouvir e dar ouvido, né, para se livrar. Então é isso aí mesmo. É uma mensagem que você está passando, não é ensinamento, né? E é muito bom. Continue assim. Não é o desânimo vem mesmo, viu, irmã? Quando a gente vai falar do evangelho para alguém, que a gente sente aquela falta de interesse, a pessoa se desvia, sei lá, faz alguma coisa assim que a gente percebe que, poxa, não aceitou, né? Mas o seu sabe, porque às vezes a gente um dia foi um pouco resistente também, mas não lembra, né? Não percebeu. O seu ganha. A gente lembra aqui, né, de Saulo, como ele foi ganho, né? Que hoje a gente conhece Paulo, né? O apóstolo. Então, é o seu mesmo. Pode ficar despreocupado, embora venha realmente o desânimo da gente ver algumas pessoas recusarem. E não desista mesmo, não. Quando tiver oportunidade, fale mesmo do Evangelho, fale do Senhor Jesus. Ele é digno disso. E Deus se agrada. E aponta para o filho dele: este é meu filho em quem me comprazo. E assim a gente faz também. Aponta para o Senhor Jesus. Eu vou continuar aqui. Após a reforma, que ocorreu em grande parte no século XVI, a palavra de Deus circulou amplamente na Europa e finalmente na América do Norte. Por se dirigir à consciência dos homens, trazia o selo da autoridade moral de Deus. As consciências foram exercitadas por ela. Os homens foram levados a sentir a necessidade de um Salvador, e muitos aceitaram a Cristo. Mas mesmo no mundo, em geral, havia muitos que, apesar de não terem nascido de novo, aceitavam os padrões morais das Escrituras. Isso era verdade mesmo antes da reforma, embora a Bíblia não estivesse geralmente nas mãos do homem comum. Como resultado, as leis e o governo foram baseados nos padrões morais absolutos da Bíblia. Nisso reside a diferença entre a palavra de Deus e as falsas religiões, pois as Escrituras trazem Deus diretamente para a consciência
por meio da palavra, enquanto o que é falso permanece entre Deus e a consciência. O que é falso forma um Deus de sua própria criação e pode até formular alguns bons princípios, mas também permite que os desejos mais básicos do homem se expressem sobre o disfarce da religião. É triste dizer que, em muitos casos, o que é verdade às vezes é corrompido pelo homem, como o mesmo resultado aconteceu no judaísmo e está acontecendo no cristianismo. Oi, irmão. Eu ouvindo agora o irmão falando, aí é verdade. Hoje existe, na realidade, pessoas que dizem ser cristão, né, de denominações, fazendo a mesma coisa, digamos, como adorar, né, outras pessoas como que seja um Deus. Hoje mesmo eu me deparei na casa de uma prima, que eu fui no posto de saúde, e passei lá e tinha uma pessoa, e ela começou a me perguntar por que que o meu cunhado tem a foto do Valdomiro bem no centro lá, perto da cama dele, e na cama dos filhos dele, e chega aqui, manda eu tirar as minhas imagens da parede. Aí me diga aí, Sheila, como é que eu posso fazer? Eu fiquei até mas eu respondi, eu digo, olha, você pergunta diga para ele que o valor que tem lá o Valdomiro tem essas suas imagens aí, a mesma coisa, né? Então, eu não vou chegar a adorar, pegar digamos assim, a imagem de um pastor, botar na minha cama, adorando ele como que ele seja um santo, um Deus, e vou chegar na casa da pessoa e pedir para ele tirar aquelas imagens de escultura. O mesmo valor que um tem, o outro tem. Se um não vale nada, o outro também não. Aí ela, é mesmo, né? Eu digo, é. Quer dizer, eu digo, meu Deus, como é que as pessoas vivem dizendo que são... Aí chega lá, tu tem que aceitar Jesus, porque se tu não aceitar, tu vai pro inferno. Aí tá todo mundo no inferno, e ela se reclamando para mim. Aí eu fiquei, né, eu digo, não é dessa forma, nós não somos juiz para julgar ninguém, Deus é que sabe, Ele é quem vai julgar, porque ela é minha prima legítima, e o cunhado dela chega com essas expressões lá, ele é da igreja do Valdomiro, Santiago. Aí levou uma água que era para botar na casa dela, ela ia ser abençoada, se ela me diga o que eu faço, diga a sua consciência, você é quem vai, eu não posso lhe dizer nada, né? Então, as denominações, hoje eles adoram, é como que seja um mito ali, um Deus para eles. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer em tamanho século hoje, né, que nós estamos. Eu não imaginei, ó. É triste. Algum irmão quer comentar essa parte ou pode continuar? Por mim, tudo bem, viu? Vou continuar aqui. A palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é abandonada, a consciência não tem absolutos para guiá-la, e tudo se torna relativo. Nosso Senhor alertou sobre isso, dizendo ao povo: se, portanto, a luz que em ti há são trevas,
quão grandes serão tais trevas. Mateus 6, 23. Quando o homem tem a palavra de Deus, nesse sentido, a luz nele, se ele a abandonar, a escuridão será maior do que se ele nunca tivesse tido a luz. Isso aconteceu com os judeus, pois, como alguém observou, não era que eles não tivessem luz, pelo contrário, era a condição da mente. Ao ensinar alguns princípios corretos, uma religião falsa pode até colocar a alma em algum grau de luz, mas deixa o homem na escuridão de seus próprios motivos maliciosos ou cobiçosos. Esse foi o caso dos judeus, pois o judaísmo, assumido pelos motivos corruptos dos homens, pôde prepará-los para matar o Salvador. Não que o judaísmo fosse uma religião falsa, antes foi substituída pelo cristianismo após a vinda de Cristo. O resultado disso, em nossos dias, foi visto na Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial, quando a terra, que era um dos berços da Reforma, se tornou palco de uma das piores atrocidades da história moderna. Eric, eu não vou te abusar, não, mas eu achei interessante essa parte aí. Mas antes disso, eu vou ver aqui o que, que os irmãos estão escrevendo, viu? Não, pode ficar à vontade. Eu tô relendo aqui porque é bem interessante essa parte aqui, viu? Eu vou ler aqui também, mas antes eu vou ler aqui. José Newton, ele bota assim, irmãos, no início do texto tem Filipenses. Qual foi mesmo o capítulo e versículo? Deixa eu voltar aqui. Alguém lembra onde é que o irmão está falando aqui? Acho que foi algum no início do texto. Filipenses ou Colossenses? Foi qual parte, José Nilson? Você pode dizer aí? É logo no início, onde o irmão caminhoneiro pediu para falar as referências. Ah, sim, está cá em cima, então. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, tem esses daqui, ó. Foi 1 Tessalonicenses 5. Será que não foi isso, não? Malaquias 3:6. Jeremias 13:23. 1 João 1:5. Ele respondeu, Pronto. Valeu. Pronto. Me oriente sempre aí, porque quando eu estou na guia, eu esqueço. Não dá para ver a outra, viu? Obrigado, gente. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui, para ler. Pronto, só isso mesmo. Deixa eu ver essa parte aqui. Vou reler aqui, viu? Quando a palavra de Deus é abandonada, a consciência não tem absolutos
para guiá-lo. E tudo se torna relativo. Abandonar a palavra de Deus aqui, né? Só a palavra de Deus é abandonada. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente simplesmente deixa. Tudo começa assim, né? A gente começa a julgar que não há necessidade de, vamos dizer assim, um perigo. Vou dar só um exemplo, viu? Por alto aqui para os irmãos, que são coisas possíveis. Aqui muitos irmãos ainda não estão em assembleia, né? Estão reunidos. Mas o Senhor nos deu um recurso. Nos deu esse recurso aqui na internet. Alguém pode dizer assim, porque esse negócio de internet e tal, mas o Senhor é soberano, ele usa o que ele quiser, né? Então, Deus nos deu esse mecanismo aqui, esse meio de estarmos juntos, estimulando uns aos outros a leitura, facilitando, lendo, comentando, para que os outros, pelo menos, todos juntos, né, a gente possa captar bem aquilo e não se tornar uma coisa assim complicada para estar se vendo, né? Então, há uma facilidade muito grande para nós, como o Wesley falou desde lá do começo, a gente tem uma facilidade muito grande, então o acesso à palavra de Deus é muito grande. Para nós aqui, né? Não sei em outros lugares. Mas de repente a gente começa a julgar, hoje eu não vou estar com os irmãos, tem a live lá, mas não estou achando necessário estar. Não estou achando necessário ir na reunião. Não, eu fico em casa mesmo, vou ficar em casa, eu vou fazer aqui tal coisa, eu vou assistir não que seja proibido, viu, por favor, só estou dando um exemplo. Como a gente pode acabar caindo e perdendo discernimento. Eu vou ficar fazendo tal coisa, eu vou conversar com um amigo, um incrédulo, aí começa a ouvir, acho que a gente lembra, né? Más conversações corrompem os bons costumes. Se antes eu estava engajado junto com os irmãos, lendo a palavra, e de repente julguei que não era tanto necessário e começo a relaxar, eu começo a me afastar, começo a me distanciar. E se eu não julgar que eu estou me distanciando, a coisa vai indo, até que a gente abandona. E acabou o nosso guia verdadeiro, que vale para a nossa vida, que é a palavra de Deus. A gente vai ficar agora com as nossas ideias carnais de outros carnais, e aí a gente perde luz, né? E perde discernimento com isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com nossas escolhas, com as nossas decisões em relação aos assuntos de Deus. A gente precisa tomar, todos nós aqui, todos os irmãos estão recebendo bastante luz. O Senhor levantou muitos irmãos no século XIX, com esse dom de mestre, muitos escritos, bastante conteúdo nós temos, tem a palavra aí, a Bíblia aí, muitas versões da Bíblia. Tudo está muito facilitado para a gente. Mas a gente começa a dizer não quero, não, relaxa. Começa a relaxar, isso é um perigo. Descansar é um perigo. Então aqui quando a palavra de Deus é abandonada, não é isso que eu estou falando. Nosso Senhor alertou sobre isso, dizendo ao povo: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O irmão até explica, né, que eles pensavam que tinham, mas não tinham conhecimento. É por isso que aqui fala assim, a luz, que é que eles pensam que tem, são trevas, porque não são verdadeiras. A coisa piora mais ainda, quão grandes serão
das trevas. Então a gente também pode cair no erro de achar que já está suficiente e começar a relaxar, e esse pensamento aí vai complicar a nossa vida em relação às coisas de Deus, né? Aí vem aqui. Quando o homem tem a palavra de Deus, nesse sentido, a luz nele. Se ele a abandonar, a escuridão será maior do que se ele nunca tivesse tido a luz. Olha que coisa interessante do irmão, né? Apaga, né? É uma paga maior. Ou seja, uma responsabilidade muito maior. Tem um momento na palavra que o Senhor diz assim: aquele que não tem cuidado dos seus, peca. É alguma coisa assim, algum irmão pode falar melhor aí. É pior do que o incrédulo. Então, a responsabilidade nossa, como cristão, é muito grande diante de Deus. Para ver essas comparações assim, viu? O horário até já chegou aqui, mas eu vou estar lendo aqui adiantando, viu, irmãos? Isso aconteceu com os judeus, pois, como alguém observou, não era que eles não tivessem luz. Eles tinham luz, né? Pelo contrário, era a condição da mente. Está aqui a questão. É o nosso mau julgamento, é o nosso mau pensamento, aquilo que a gente começa a dar ouvido, sabe? Começa a ter comunhão, né? A mente corrompe. Ao ensinar alguns... Oi, Wesley, perdoe. Desculpa aí. Oi? Ana Carolina botou aí, ó, 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aí. Olha a comparação que é feita, né? Obrigado, viu, Ana Carolina? Mais uma vez. Obrigado, não. Então, aqui. Pois, como alguém observou, não era que eles não tivessem luz, os judeus, né? Pelo contrário, era a condição da mente. Ao ensinar alguns princípios corretos, uma religião falsa pode até colocar a alma em algum grau de luz, mas deixa o homem na escuridão de seus próprios motivos maliciosos ou cobiçosos. Esse foi o caso dos judeus. Pois o judaísmo, assumido pelos motivos corruptos do homem, o homem tomou conta, né, do judaísmo, e não foi a escritura. Lembra que o Senhor até diz assim, vós fazeis isso e deixar de fazer tal coisa, por isso invalida a palavra de Deus, dizendo, isso é corban. Tem um versículo, é porque está sumindo um pouco aqui da mente, meu irmão, desculpe. Mas o Senhor fala também assim que eles usavam muito de tradição humana e invalidavam a palavra de Deus. É o que eu estou entendendo, pelo menos aqui, o que o irmão está descrevendo aqui no livro, né? Se estiver errado, algum irmão pode corrigir. Assumido pelos motivos corruptos dos homens, o judaísmo, pôde prepará-los para matar o Salvador. Não que o judaísmo fosse uma religião falsa, não, porque realmente foi Deus que instituiu o judaísmo. Antes, foi substituída pelo cristianismo após a vinda de Cristo. O resultado disso, em nossos dias, foi visto na Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial, quando a terra, que era um dos berços da Reforma, se tornou palco de uma das piores atrocidades da história moderna. Hoje, essa questão da palavra de Deus também, no cristianismo acontece, né, a mesma coisa. Nós, vamos dizer assim, né, os cristãos deixaram de ler a palavra
para ficar ouvindo só o que o homem está falando. Então o homem coloca os seus motivos, como aqui foi colocado, né? Seus motivos maliciosos ou cobiçosos, e aí a coisa vai se corrompendo, aí aquilo ali, aquilo que é falso, se torna, vamos dizer assim, né? A prática, né? O que é aceitável ao ouvido, e quando se vai falar da verdade, a verdade é estranha. Por quê? Porque estamos com a Bíblia, com a palavra de Deus na mão, fechada, e deixando o homem falar, e não compara o que o homem está falando com a palavra de Deus, e não faz esse tiratema. E aí assim vai, a coisa vai se corrompendo. A gente vai dando ouvido às falsas doutrinas, e a fé vai sendo pervertida, como Himeneu e Fileto fizeram com muitos ali. 2 Timóteo, né? Capítulo 2. Alguém colocou alguma coisa aqui, né? Fernando, ele disse assim, botou aqui. E dizia-lhes, bem invalidais os mandamentos de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, agora é o homem falando, né? Se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, ou seja, tem que ser algo para Deus, né? Isto é oferta ao Senhor, e validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazer semelhantes a esta. Então, hoje também é assim, a invalidação do que é realmente verdadeiro sendo colocado falso. Irmão, desculpe aí eu me estender um pouco aqui, eu gostei muito dessa parte. Né? Dal, a gente pode ler ali Colossenses 2, de 6 a 8? Rapidinho também, para não passar muito do tempo. Mas você foi falando aí, eu fui lembrando, aí lembrei desse texto aí, desses 3 versículos. Mas fala assim, ó, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, é isso aí que Dal está comentando, e foi colocado também no texto mais acima aí, que a palavra de Deus, ela leva Deus até a consciência do homem, diretamente à consciência do homem. Não tem nada intermediando entre Deus e a consciência do homem. Isso quem faz é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus faz isso. Mas a religião, uma religião que não é de Deus, uma religião dos homens, que o judaísmo era uma religião de Deus, mas os judeus transformaram ela na religião dos judeus, né? Na religião deles, de homem, com tradições, como foi lido aí, né? Então, aí Deus, ele não é levado diretamente à consciência do homem, é colocado alguma coisa entre Deus e a consciência do homem, né? Algum ritual, alguma prática, né? Algum homem, alguma tradição de homem, né? Alguma filosofia de homem. Volta lá na palavra lá, da em Colossenses, que a gente abriu. Tem uma outra coisinha que ele fala ali também. Algum rudimento do mundo, né? Então, a gente está vendo aí a ciência, né? E as filosofias do homem, os cristãos trazendo isso para dentro da Assembleia, da igreja, e usando como ferramenta para estar ajudando os cristãos na caminhada de fé. O que é isso? A palavra de Deus ensina isso? Não ensina.
Então, Cristo Jesus, né, deixa de ser vivido diretamente pelo cristão e é colocado algumas ferramentas, né, motivacionais, ferramentas de autoajuda para o cristão poder caminhar. E quando a gente vê aí, nesse texto aí no verso 6, Dal, baixa um pouquinho aí, baixa. No verso 6 fala assim, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. É andar no Senhor Jesus. E para andar em Cristo Jesus é uma pessoa, né? Nosso Deus, ele está vivo, ele é real, né? Então, vamos ter esse relacionamento com ele. E não vamos colocar ferramentas de homens, filosofias de homens, né, entre nós e o Senhor Jesus Cristo. A única coisa que podemos usar, a ferramenta que podemos usar é a palavra de Deus, porque essa palavra ela vai nos levar diretamente a Cristo, para a gente ter esse relacionamento com ele, porque na palavra de Deus, a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, o assunto principal é o Senhor Jesus Cristo, é Cristo Jesus. Então, o assunto da palavra de Deus é Jesus Cristo. E ela nos leva a conhecer essa pessoa, e conhecendo essa pessoa, nós podemos, então, ter um relacionamento íntimo com ela. Porque quanto mais a gente conhece uma pessoa, mais nós podemos ter afeto, ter carinho, ter intimidade, ter comunhão com aquela pessoa. A gente vai saber a vontade dela e vamos procurar andar, né, com ela, com aquela pessoa. E eu estou falando aqui da pessoa do Senhor Jesus Cristo, com quem nós devemos assim andar. Por isso que Paulo fala, assim também andar nele. Em quem? No Senhor Jesus. Então, para a gente andar com Cristo Jesus, a gente não precisa de tradição de homem, filosofia de homem, não precisamos dos rudimentos do mundo, né? Seja ele qual for, os rudimentos e a sabedoria do mundo, não. A gente não precisa de nada disso. A gente só precisa, né, conhecer essa pessoa para andar com ela. Como é que a gente conhece? A gente conhece através da sua palavra, através da palavra de Deus. A gente vai conhecendo mais e mais a Cristo. A palavra de Deus e a oração vai nos levando a ter essa intimidade e esse conhecimento dessa pessoa e assim podemos andar nela. Então, eu queria só falar sobre isso, que eu lembrei desses 3 versículos, e estava comentando aí, né? Então, a fé cristã, ela não é uma religião de homem. A fé cristã é uma realidade de pessoas que foram resgatadas de um lugar de morte, né? Foram resgatadas das trevas e são transportadas para a luz, são colocadas numa nova posição de muito elevada e muito boa, vamos dizer assim, né? Por graça, pelo amor e pela graça do Senhor Jesus. Então, a fé cristã é isso. E quando nós somos tirados desse lugar de ruína, de morte, de perdição, nós somos colocados nesse outro lugar onde podemos desfrutar, andar, conhecer, falar, viver com essa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso aí, né, não tem, vamos dizer assim, ninguém, nada intermediando. É o Senhor nos trazendo para o Senhor Jesus Cristo. É Deus, o Pai, nos trazendo para o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus nos resgatando, nos tirando e trazendo para Ele. Então, não tem nenhum intermediário mais. Podemos viver, andar com Cristo Jesus. E nossa consciência, pela palavra de Deus, a nossa consciência, pela palavra de Deus, é levada diretamente ao Senhor Jesus Cristo, a Cristo Jesus. Só isso aí, irmãos.
Isso mesmo. Nós somos cristãos, o nosso assunto é o homem espiritual, Cristo, e não o homem natural. Então a gente segue a Cristo. Já são 9h47, então a gente já pode encerrar, né? Eric, Irmão Dal, só o senhor, no início do estudo, o senhor falou de um livreto, não sei se o senhor lembra, para, assim, um livrinho de estudo. O senhor lembra qual foi? será que nesse mesmo aqui não, quem está vendo, que é o cristão? O cristão? Foi a ceia do Senhor. A Ah, ceia do e- Senhor. Opa, deixa eu colocar aqui, obrigado, Eric. Deixa eu ver se eu consigo. é, se domingo tiver lá na reunião, eu já pego, porque eu fico pegando os livrinhos que tem lá. Inclusive, eu recomendo para quem não leu ainda, As Duas Naturezas no Crente. É muito bom. Tem tudo a ver com o estudo de hoje. É ótimo, sim. Aqui, Então, se é a você ceia do Senhor, né? se A ceia aqui, do Senhor, né? esse símbolo aqui é verdade viva, se não tiver lá, quando você for na Assembleia, a Hum. Assembleia é onde mesmo que a irmã vai? Só para a gente É, lembrar. é Maceió, irmão, Maceió, Alagoas. Até falei Alagoas. pro irmão, eu falei que o irmão, o senhor mandou o seu amor para a Assembleia, falei lá, tudo direitinho. E ele mandou o mesmo para vocês. E, irmão, olha, é porque a gente está sem estudo, não está fazendo o estudo, né? A gente fazia, mas infelizmente não está agora. Então, esse estudo aí de vocês está sendo um bálsamo para mim. E, assim, eu sei que eu entrei assim, intrusa, mas eu não pretendo, não pretendo deixar, não. Tá certo? Vocês me aceitam, né? Irmãos? Oi, irmã. Você não é intrusa, não. É Estamos, porque estamos assim, juntos. a gente não está tendo estudo. E assim, é claro que tem a Bíblia, sim, que é um exercício diário, mas esse estudo é de extrema importância, irmão. No meu ponto de vista, eu acho muito, muito bom, edificante. E estou pegando carona aí com vocês de Salvador, sabe? E está sendo muito bom, tá bom? E o senhor ia falar algum site para eu ver? Já está aqui, já está na tela, para eu ver os livros que tem. É só baixar, né, irmão? Você pode ver pela internet mesmo, se precisar baixar. Se quiser baixar, eu acho que tem opção, né? Mas Ah, a ceia tá nesse aqui, ó, Verdades Vivas. Tá vendo esse azulzinho aqui? Um V de frente para o outro, né? tô vendo. Tô Aqui, vendo. ó, Verdade Vivas. Verdade Ah, Vivas. Aqui você entra. Aqui é pelo site, né? Pela Graça. Ó, hum, Pela Graça. hum. Que é o. Que ele é escrito assim, ó. www.pelagraca.com.br. Vou compartilhar aqui. Não sei se a irmã já tem isso. A irmã já Então, está em não. comunhão, não é isso? Se eu estou em comunhão? Já está em comunhão mesmo, né? Só para a gente. Há, 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 há mais de, há mais de um ano. Fez um ano agora em setembro. Pronto, aí. Compartilhei. Viu? É porque são vários irmãos aqui que aparecem sempre. A gente fica tentando memorizar quem é quem, né? Amanhã É, depois, acabo perguntando de novo algum irmão aqui, viu? é porque eu não entro todo dia, irmão. Né, é bom ser sincera, porque assim, é bem corrido. Eu chego tarde do trabalho, é bem corrido. Aí, como eu trabalho de segunda a sexta,
Aí eu participo na sexta e no sábado, porque todos os dias, infelizmente, não dá. Eu gostaria muito de participar todos os dias, mas eu chego em cima, já está começando o estudo quando eu chego, entendeu? Aí não dá para ser todo dia, mas esses 2 dias já é bom. Maravilha. Pode passar o link da reunião para os irmãos que quiserem participar com a gente aqui, né? Eles podem se Já, identificar. já tem. Inclusive, foi uma irmã da Assembleia que me indicou vocês. Assim que ela já faz um estudo com vocês, a irmã Maziela. Aí ela mandou pro meu zap e agora sim, eu não sabia do site aí, tá? Pode participar por esse link, né, que o senhor falou. É, É da, você vai por diga. esse link aí, e aí tem várias coisas aqui, muitos livros dos irmãos, tem a Bíblia também, o Evangelho em 3 minutos, É, tem várias coisas aqui, ó, só para mostrar para a irmã aqui e os outros que estão vendo. Ó. é, Tudo isso aqui são conteúdos. Aqui é um site agregador, como fala aqui. Agregador de conteúdo cristão. E aqui você. exatamente. Eu saí da denominação. Eu fiquei 4 anos, irmão. Eu sei que já tá passando do horário. Eu passei 4 anos dentro da uma denominação batista, mas foi esse aí, ó, Evangelho de 3 minutos, que me fez sair das denominações. Graças ao Senhor Jesus que colocou esse homem amado do Senhor, Mário Persona, que foi o divisor de água para mim. É assim, né? Guiado pelo Espírito Santo, porque dentro da denominação eu já achava tudo errado, não batia nada com o que eu acreditava. Eu pedindo orientação ao Senhor, ao Espírito Santo. Aí foi quando eu comecei a ver, né, o Evangelho em 3 minutos com o Mário Persona e mandei um e-mail para ele perguntando aonde em Alagoas tinha assembleia que eu queria conhecer, né? Queria conhecer. Aí ele disse, não, tem em Maceió. Eu disse, louvado seja o Senhor, seja o Senhor Jesus Cristo. Aí ele mandou o endereço do pessoal daqui e já tem 1 ano e 2 meses que eu estou congregado somente ao nome do Senhor. É isso, irmão. Se os cristãos, nossos irmãos em Cristo, forem sinceros diante de Deus, e lá nas denominações comparar o que está falando com a palavra de Deus, Deus é fiel também para mostrar, viu? Deus é fiel para mostrar realmente o que é. Sim, sim. Como fez comigo, tem muitos cristãos aí, né? Dentro, eu creio, tem muitos cristãos salvos do Senhor, a sua salvação garantida, só que assim, ainda não abriu, né? Sei lá, ainda não teve esse discernimento ainda, né? E logo no início, quando eu me batizei, assim, batizei aquele batismo, né, tradicional das denominações. Então, logo, mas assim, já veio, sabe, o Espírito Santo já falava que não era o que a realidade não era. Tudo que eu cria, tudo que eu achava, não batia, não, com, sabe? Eu ia muito assim, muito com, com o pastor, assim, eu não batia não, de frente, eu dizia assim, nos meus pensamentos, né? Não é o que eu leio, não é o que está escrito, não é assim, desse jeito, né? Envelope para cá, música para lá, o pessoal uniformizado, muitas coisas que
muitas coisas que não batia assim, e é isso. Irmão, a gente vai conversar mais ainda, né? Porque os irmãos aqui já querem ir dormir, eu acho. Aí, E, oi, pode falar. e assim, a gente ainda vai conversar mais, né? Porque o senhor já viu que eu falo muito. Aí eu vou procurar esse livro para esse site que o senhor indicou, tá bom? Oh, tá certo. Eu E botei até até o. amanhã. Amanhã eu estarei, o senhor permitindo, estarei Tá, participando de novo. tá certo, irmão. Amém. Eu botei até os dois links aqui, viu? Botei primeiro do site. Se quiser copiar aí pelo celular, o computador, não sei o que a irmã tá usando. É celular. Né? Não sei aí como copia. Tá aí, ó. E o. Vou tirar um print Certo, no celular. Só um segundo aqui, só um segundo. tá certo. Pronto, irmão. Eu vou só estar tirando a gravação aqui. Obrigado.